Meu nome é Patrícia, uma designer gráfica freelancer de 28 anos, tentando construir minha carreira em São Paulo. O que deveria ter sido uma feliz celebração de aniversário em um restaurante chique se transformou em um pesadelo quando meu avô Tomás sorriu e perguntou casualmente: "Espero que você esteja gostando do apartamento que eu te comprei." Eu congelei, sussurrando de volta: "Vovô, eu moro em uma kitnet nos fundos de uma casa." O barulho do garfo do meu pai caindo no prato ecoou pelo silêncio repentino. Todos os olhos na mesa se viraram para nós enquanto o sangue sumia do rosto do meu pai. Antes de contar o que aconteceu a seguir, me diga de onde você está assistindo e se inscreva no canal se você já foi traído pelas pessoas que deveriam te proteger. A vida antes do meu aniversário de 28 anos tinha sido uma luta constante. Como designer gráfica freelancer em São Paulo, eu mal conseguia pagar as contas. Minha casa era uma kitnet adaptada em Pinheiros, com problemas persistentes de mofo e um aquecimento que nunca funcionava direito. Todo mês era um malabarismo financeiro entre pagar o aluguel, comprar comida e manter meu notebook antigo funcionando para os trabalhos dos clientes. Apesar de ter um diploma de uma respeitada faculdade de artes, a FAAP, trabalhos consistentes e bem pagos ainda eram raros. Minha situação familiar era complicada. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos, uma separação conturbada que dividiu não apenas bens, mas também lealdades familiares. Meu pai, Ricardo, rapidamente se casou de novo com Vanessa, uma corretora de imóveis com gostos caros e opiniões fortes. Eles moravam em uma bela casa nos Jardins com meu meio-irmão Caio, agora com 16 anos. Meu pai construiu uma firma de investimentos bem-sucedida e vivia a vida que ele sempre quis que eu buscasse, uma carreira estável e lucrativa como a dele. "Arte é um hobby, Patrícia, não uma carreira", ele dizia durante nossos telefonemas cada vez menos frequentes. "Sempre tem uma vaga de marketing na minha empresa, se você se cansar dessa fase de artista sofredora." Minha mãe, Helena, mudou-se para a Bahia pouco depois do divórcio para se encontrar e acabou encontrando um novo marido e uma carreira em organização de eventos. Nosso relacionamento consistia principalmente em ligações de aniversário e mensagens de texto ocasionais. Ela estava muito ocupada com sua nova vida para se preocupar muito com a filha adulta do outro lado do país. E havia minha irmã mais velha, Estela, a filha de ouro. Aos 31, ela já era sócia júnior em um prestigioso escritório de advocacia, casada com um cirurgião e morando em um belo apartamento em Higienópolis. Meu pai nunca perdia a oportunidade de mencionar suas conquistas ou sugerir que eu seguisse seu exemplo. Toda reunião de família se tornava um exercício de comparação que me deixava sentindo inadequada. Estela acabou de fechar outro caso importante, papai anunciava. Os sócios estão muito impressionados com a ética de trabalho dela. A implicação sutil era sempre clara. Por que eu não podia ser mais como ela? A única pessoa que realmente apoiava minhas ambições artísticas era meu avô Tomás, um arquiteto aposentado com apreço pela criatividade. Ele sempre foi meu maior campeão. Quando eu era criança, ele se sentava comigo por horas, me ensinando a desenhar e contando histórias sobre artistas famosos. Ele foi a todas as minhas exposições de arte, desde as dos corredores da escola primária até a apresentação do meu TCC na faculdade. "Você tem um dom, Patrícia", ele me dizia, seus olhos se enrugando nos cantos quando sorria. "Nunca deixe ninguém te convencer a enterrá-lo." Mesmo adulta, vovô Tomás permaneceu meu aliado mais forte. Ele entendia meu desejo de me virar por conta própria, sem ajuda financeira da família. Quando me formei e todos questionaram minha decisão de ser freelancer em vez de aceitar um emprego corporativo, ele me enviou um cartão que dizia simplesmente: "Eu acredito em você. Sempre acreditarei." Apesar das minhas dificuldades financeiras, eu havia recusado teimosamente a ajuda da minha família. Parte era orgulho. Depois de anos tendo minha escolha de carreira criticada, eu queria provar que poderia ter sucesso nos meus próprios termos. Mas também era sobre estabelecer independência. Meu pai usou o apoio financeiro como um meio de controle por tempo demais. Eu preferia comer miojo em uma kitnet mofada a aceitar ajuda com condições. Nas semanas que antecederam meu aniversário, eu tinha começado a me sentir otimista. Consegui alguns novos clientes promissores, incluindo uma cervejaria artesanal local que precisava de design de rótulos.
Meu portfólio estava crescendo e, pela primeira vez, eu podia vislumbrar um caminho para a estabilidade financeira, fazendo o que amava. Quando meu pai ligou para me convidar para um jantar de aniversário no Le Jardin, um dos restaurantes franceses mais caros de São Paulo, fiquei surpresa, mas esperançosa. Talvez fosse um sinal de paz, um indício de que ele finalmente estava pronto para aceitar minhas escolhas. Passei horas me arrumando, escolhendo um vestido preto simples que não pareceria tão deslocado entre as roupas de grife da minha família e aplicando maquiagem para esconder o cansaço de ficar acordada até tarde finalizando trabalhos. Isso pode ser um novo começo, disse a mim mesma enquanto trancava na porta do meu apartamento. Talvez possamos finalmente superar a decepção e o julgamento. Como eu estava errada. O jantar de aniversário não marcaria um novo começo com minha família, mas sim exporia anos de mentiras e traições que abalariam a própria fundação de nossos relacionamentos. O Le Jardin era exatamente o tipo de restaurante que meu pai escolheria, sofisticado, polido e pretensioso. A iluminação suave, as toalhas de mesa brancas e os garçons de uniformes impecáveis criavam uma atmosfera que fazia meu simples vestido preto parecer lamentavelmente inadequado. Cheguei 15 minutos adiantada, a energia nervosa me impulsionando pela noite fria de São Paulo. O maître me levou a uma mesa de canto onde meu pai e Vanessa já estavam sentados. Papai se levantou para me dar um abraço rígido, enquanto Vanessa ofereceu seu habitual beijinho no ar perto da minha bochecha, cuidadosa para não borrar sua maquiagem perfeita. Feliz aniversário, Patrícia, disse meu pai voltando a se sentar. Você está bonita. A ligeira pausa dizia tudo. No mundo de Vanessa, de grifes e guarda-roupas sazonais, bonita era quase um insulto. Obrigada, pai. Este lugar é lindo. Bem, 28 anos é um aniversário significativo, interveio Vanessa, alisando sua blusa de seda, embora Estela já tivesse se tornado sócia júnior na sua idade. E lá estava, menos de 2 minutos após o início do jantar. Respirei fundo e peguei meu copo de água. Estela chegou em seguida com seu marido, Tiago. Ela estava impecável em um vestido azul marinho que provavelmente custou mais de 3 meses do meu aluguel. Depois de trocar gentilezas e votos de feliz aniversário, ela começou um relato detalhado de sua última vitória no tribunal. A outra parte estava completamente despreparada, explicou ela, gesticulando com as mãos perfeitamente cuidadas. O juiz praticamente nos entregou a decisão. Meu pai sorriu com orgulho. Essa é a vantagem de uma preparação minuciosa e trabalho duro. Lutei contra o impulso de dizer que eu trabalhava tão duro quanto em meus projetos de design, muitas vezes virando noites para cumprir prazos, mas sabia que isso só levaria aos comentários depreciativos de sempre sobre meus desenhozinhos. Caio chegou em seguida, parecendo desconfortável em um blazer um pouco pequeno demais para seu corpo de adolescente em crescimento. Sendo o caçula da família, ele era a única pessoa que parecia genuinamente feliz em me ver. Ele se sentou na cadeira ao meu lado. Feliz aniversário, Pati, ele sussurrou, usando o apelido que só ele podia usar. Eu fiz uma coisa para você, mas te dou depois. É meio bobo comparado ao que todo mundo provavelmente te deu. Apertei a mão dele por baixo da mesa. Tenho certeza que vou adorar. O garçom tinha acabado de anotar nossos pedidos de bebidas quando vovô Tomás fez sua entrada. Aos 82 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto, com uma cabeça cheia de cabelos prateados e olhos azuis alertas que não perdiam nada. Ele andava com uma leve manca devido a uma cirurgia de quadril no ano anterior, mas se recusava a usar bengala. Aí está a aniversariante, ele anunciou, vindo em direção à minha cadeira. Levantei-me para abraçá-lo, e o cheiro familiar de sua colônia instantaneamente trouxe de volta memórias da infância. Pela primeira vez naquela noite, meu sorriso foi genuíno. Pensei que você não conseguiria vir, eu disse. Ele piscou para mim. E perder o aniversário da minha neta favorita? Nunca. Ela é uma de apenas 2 netas, pai. Meu pai observou com um sorriso tenso. E, no entanto, a afirmação se mantém, respondeu vovô suavemente, sentando-se no lugar vazio à minha frente. A chegada do meu avô mudou a dinâmica da mesa. Ele tinha um jeito de comandar a atenção sem esforço, e até meu pai parecia endireitar a postura ligeiramente em sua presença. A conversa fluiu mais facilmente, com vovô Tomás perguntando a Caio sobre a escola e a Tiago sobre sua última pesquisa médica.
Depois que pedimos nossas refeições, vovô Tomás tirou um pequeno pacote cuidadosamente. Acredito que é tradição dar presentes em aniversários, disse ele, deslizando-o pela mesa até mim. Dentro havia um esboço emoldurado, amarelado pelo tempo. Eu o reconheci imediatamente. Era um desenho que eu havia feito quando tinha cerca de 7 anos. Um retrato tosco, mas entusiasmado, do vovô e de mim, de mãos dadas, em frente ao que eu pretendia ser o horizonte de São Paulo. Você guardou isso? Perguntei genuinamente surpresa. Claro, seu primeiro trabalho comissionado. Seus olhos brilharam. Você me cobrou R$ 1 inteiro por ele, se bem me lembro, uma negociadora perspicaz, mesmo naquela época. Todos na mesa riram, e por um momento a noite pareceu quase normal. Desfrutamos de nossas entradas enquanto Caio nos contava histórias de sua aula de ciências. E eu me vi relaxando um pouco. Talvez este jantar de aniversário acabasse bem, afinal. Os pratos principais tinham acabado de ser servidos quando vovô Tomás se inclinou para frente e fez a pergunta que estilhaçaria a frágil paz da noite. Então, Patrícia, como você está gostando do apartamento? Passei de carro pelo prédio na semana passada. A rua Haddock Lobo é uma área tão adorável, especialmente com os ipês florindo agora. Parei, com o garfo suspenso no meio do caminho para a boca. Que apartamento na Haddock Lobo? Vovô Tomás pareceu confuso. O apartamento que eu comprei para você. É claro, o de um quarto naquele belo prédio clássico perto do Parque Trianon. Eu sei que você queria se virar por conta própria, mas pensei que ter um bom lar como base ajudaria você a se concentrar em construir seu negócio. O barulho do garfo do meu pai batendo no prato foi quase comicamente alto no silêncio súbito que se abateu sobre nossa mesa. Olhei da expressão perplexa do meu avô para o rosto rapidamente pálido do meu pai. Vovô? Eu disse lentamente, minha voz mal acima de um sussurro. Eu moro numa kitnet em Pinheiros. Eu nunca morei na Haddock Lobo. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Stella olhava atentamente para o prato, enquanto Vanessa, de repente, se interessou muito em ajustar sua pulseira. Apenas Caio parecia tão confuso quanto eu. Isso é impossível, disse vovô Tomás com firmeza. Eu dei ao seu pai 3,5 milhões de reais há 6 meses para comprar um apartamento para você como um presente de aniversário adiantado. A papelada foi toda arranjada por ele, já que eu estava me recuperando da minha cirurgia. Todos os olhos se voltaram para o meu pai, cujo rosto agora havia passado de pálido para um vermelho mosqueado. Ele pigarreou e pegou sua taça de vinho, tomando um gole longo e deliberado antes de falar. Tomás, este dificilmente é o momento ou o lugar para discutir assuntos financeiros. Podemos falar sobre isso em particular mais tarde. Não, eu disse, minha voz mais forte agora. Acho que agora é exatamente o momento certo. Que apartamento, pai? Do que o vovô está falando? O garçom escolheu aquele momento infeliz para se aproximar de nossa mesa, perguntando se estava tudo satisfatório com nossas refeições. O coro de sorrisos tensos e forçados e afirmações murmuradas deve ter parecido bizarro, mas ele se retirou rapidamente, sentindo a tensão. Assim que ele se afastou, vovô Tomás falou novamente, sua voz mais baixa, mais intensa. Ricardo, o que você fez com o dinheiro que eu te confiei? A resposta do meu pai foi interrompida pela risada estridente e artificial de Vanessa. Isso tudo é apenas um grande mal-entendido, disse ela, colocando a mão no braço do meu avô. Vamos aproveitar o jantar de aniversário da Patrícia e vocês, homens, podem resolver os detalhes amanhã, mas eu podia ver pela rigidez dos ombros do meu avô e pela maneira como meu pai evitava encontrar o olhar de qualquer um, que isso não era um mal-entendido. Algo estava muito errado, e a sensação de afundamento no meu estômago me dizia que a fachada cuidadosamente construída da minha família estava prestes a desmoronar. O resto do jantar passou em uma câmera lenta excruciante. Comemos em quase silêncio. Os únicos sons eram o tilintar dos talheres contra a porcelana fina e o murmúrio das conversas das mesas próximas. O garçom, sentindo a tensão, removeu nossos pratos mal tocados sem comentar e se absteve de oferecer o cardápio de sobremesas. Acho que devemos continuar esta discussão em nossa casa, meu pai finalmente disse, sinalizando para a conta. Este é um assunto familiar privado. Ninguém discordou. 20 minutos depois, nossa procissão desajeitada de carros parou na entrada da garagem do meu pai e de Vanessa.
A casa, em estilo colonial, parecia grande e imponente contra o céu escurecendo. Sua fachada perfeitamente mantida, um testemunho da atenção de minha madrasta às aparências. Nos reunimos na sala de estar formal, um espaço raramente usado, exceto para receber convidados. Sentei-me na beirada de uma cadeira antiga e desconfortável, enquanto vovô Tomás permaneceu em pé, sua postura rígida com raiva mal contida. Ricardo, disse ele, assim que todos se acomodaram. Eu quero uma explicação, e quero agora. Onde está o apartamento que comprei para a Patrícia? Meu pai afrouxou um pouco a gravata, um gesto nervoso que eu reconhecia da infância. Pai, você precisa entender que essas decisões são complexas. Eu estava agindo no melhor interesse da Patrícia. Isso não responde à minha pergunta. A voz do vovô era gélida. Eu transferi 3,5 milhões de reais para sua conta especificamente para a compra de um apartamento para a Patrícia. Tem os registros bancários e a carta de intenções que ambos assinamos. Talvez tenha havido uma falha de comunicação, interveio Vanessa suavemente. Ricardo lida com tantas transações financeiras. Talvez os fundos tenham sido temporariamente alocados em outro lugar enquanto se esperava pelo imóvel certo. Não houve falha de comunicação, respondeu vovô Tomás, tirando um envelope do bolso do paletó. Tenho cópias de tudo aqui mesmo. Assisti, atordoada, enquanto ele removia vários documentos e os colocava na mesa de centro. Entre eles estava uma carta em papel timbrado da empresa do meu pai, acusando o recebimento dos fundos e seu propósito pretendido. Pai, isso é verdade? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. O vovô te deu dinheiro para me comprar um apartamento há 6 meses? Meu pai levantou-se abruptamente e foi até o bar no canto da sala. Ele se serviu de um generoso copo de uísque antes de se virar para nós. Sim, ele finalmente admitiu. O dinheiro foi transferido para mim. Então, onde está meu apartamento? Exigi, a raiva começando a substituir o choque. E por que estou morando em um porão mofado, enquanto você sabe há meses que eu tinha outras opções? Você não estava pronta, disse ele, tomando um grande gole de sua bebida. Você ainda está tentando fazer esse hobby de design gráfico funcionar. Eu não podia, em sã consciência, te colocar em um apartamento de luxo quando você não demonstrou a responsabilidade ou a maturidade para mantê-lo. A condescendência em sua voz foi como um tapa. Então você... o quê? Simplesmente ficou com o dinheiro? Usou para si mesmo? Eu o investi, disse ele na defensiva. Eu sou um consultor financeiro, Patrícia. É o que eu faço. O dinheiro não sumiu. Apenas foi colocado em um uso melhor até que você esteja em uma posição mais estável. Ricardo, vovô Tomás interveio, esse dinheiro não era seu para investir. Era um presente para sua filha com intenções muito específicas, que você reconheceu por escrito. Pai, por favor, Estela falou pela primeira vez desde que chegamos à casa. Tenho certeza de que o papai estava apenas tentando proteger o investimento até que a Patrícia estivesse mais estabelecida. Fique fora disso, Estela. Eu disparei, então parei quando um pensamento me ocorreu. Espere, você sabia disso? A maneira como ela desviou o olhar me disse tudo. Eu sabia que o vovô tinha dado dinheiro ao papai para você, mas pensei que você também soubesse e tivesse resolvido algo com o papai. Resolvido algo? Repeti, incrédula. Por que eu escolheria morar em um porão com mofo preto se eu soubesse que tinha um apartamento? Porque você é sempre tão insistente em se virar por conta própria, ela respondeu. Você rejeita toda oferta de ajuda. Pensei que talvez você estivesse sendo teimosa em aceitar o presente do vovô. Balancei a cabeça, incrédula. Minha irmã, a quem eu sempre invejei por seu sucesso e estabilidade, sabia da minha herança e não disse nada enquanto eu lutava. Então, onde exatamente está esse dinheiro agora? Exigiu vovô Tomás. Quero detalhes, Ricardo. Meu pai se mexeu desconfortavelmente. Ele foi alocado em vários veículos de investimento. Quais? Pressionou o vovô. Isso está ficando ridículo, interrompeu Vanessa. Ricardo é um consultor financeiro certificado com 25 anos de experiência. Ele tomou uma decisão de que o dinheiro estaria mais protegido em investimentos do que empatado em imóveis para alguém que mal consegue manter uma renda consistente. Suas palavras doeram, mas também alimentaram minha raiva crescente. Isso não é sobre minha renda ou minhas escolhas de carreira. Isso é sobre o papai pegar dinheiro que era para mim e usá-lo como ele queria. Não foi para quaisquer investimentos. Meu pai finalmente admitiu, olhando para seu copo agora vazio.
A maior parte foi usada para ajudar a expandir. Eles estão abrindo uma nova unidade, e o retorno sobre o investimento será substancial. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações dessa declaração eram absorvidas. Não apenas meu pai havia desviado meu presente para um investimento, mas ele havia escolhido investi-lo de uma maneira que beneficiava principalmente a família da minha irmã. Você usou o dinheiro do meu apartamento para financiar a clínica do Tiago e da Estela? Perguntei, minha voz oca, sabendo que eu estava morando em um porão e lutando para pagar o aluguel? Não foi assim, protestou Estela fracamente. A clínica beneficiará muitas pessoas e o investimento vai crescer. É uma decisão financeira sólida. Essa não era uma decisão de vocês. Gritei, pulando de pé. Nenhum de vocês tinha o direito de decidir o que acontece com um presente que era para mim. Vanessa revirou os olhos. É exatamente por isso que o Ricardo tomou a decisão certa. Olhe como você está reagindo emocionalmente. É por isso que você não está pronta para esse tipo de responsabilidade financeira. Virei-me para ela, a fúria crescendo. Você sabia também? Todo mundo nesta família sabia que eu tinha um fundo para o apartamento, exceto eu. Sua hesitação foi breve, mas reveladora. Eu estava ciente de que o Tomás tinha feito um presente generoso e apoiei a decisão do Ricardo de protegê-lo até que você demonstrasse mais maturidade. Protegê-lo, dando-o para Estela? Ri amargamente. Essa é ótima, Vanessa. Ótima mesmo. O dinheiro foi para uma oportunidade de investimento sólida, insistiu meu pai. Uma que, em última análise, beneficiará toda a família. Como exatamente isso me beneficia? Exigi. Enquanto estou respirando mofo todas as noites e pulando refeições para pagar o aluguel. Você está sendo dramática, disse Stella com desdém. Se as coisas estivessem tão ruins, você poderia ter pedido ajuda. Eu não deveria ter que pedir, gritei. O vovô já me ajudou. O papai apenas decidiu que eu não merecia. Caio, que esteve em silêncio durante todo o confronto, de repente falou. É por isso que você me disse para não mencionar o apartamento quando eu falei com a Patrícia? Ele perguntou ao meu pai, seu rosto jovem e preocupado. Você disse que era uma surpresa para mais tarde, mas isso foi meses atrás. A traição cortou ainda mais fundo. Até meu irmão adolescente havia sido instruído a guardar segredos de mim. Vovô Tomás colocou uma mão firme no meu ombro antes de se virar para o meu pai. Ricardo, estou profundamente decepcionado com você. Isso não é apenas sobre o dinheiro, é sobre confiança e respeito. Você traiu ambos no que diz respeito à sua filha. O rosto do meu pai endureceu. Você sempre favoreceu a Patrícia, mesmo quando as escolhas dela não fazem sentido. A arte não é uma carreira sustentável. Eu estava tentando protegê-la de si mesma. Mentindo para ela? Dando a herança dela para a irmã? Retrucou o vovô. Isso não é proteção, Ricardo. Isso é controle. Enquanto a discussão se intensificava entre meu pai e meu avô, uma terrível percepção começou a surgir em mim. Se meu pai estava disposto a desviar este presente, o que mais ele poderia ter manipulado ao longo da minha vida? Pai, eu disse, cortando a troca acalorada deles. A bolsa de estudos que recebi para a Faculdade de Artes. Era realmente uma bolsa, ou o vovô pagou por isso também? O lampejo de culpa nos rostos de ambos os homens confirmou minha suspeita antes que qualquer um pudesse falar. Foi uma bolsa de estudos privada, meu avô finalmente admitiu. Eu a estabeleci através da fundação de ex-alunos, mas sim, eu a financiei especificamente para você. E meu primeiro estágio na agência de design? Perguntei, já sabendo a resposta. Aquele que eu pensei que tinha conseguido com base no meu portfólio. Vovô Tomás desviou o olhar. Eu conheci o diretor de criação. Pedi a ele para dar uma consideração especial ao seu trabalho. Mas você conquistou a posição com seu talento, Patrícia. O chão pareceu se mover sob meus pés. Conquistas das quais eu me orgulhava, momentos em que pensei ter provado meu valor por mérito próprio, de repente pareceram vazios e forjados. A percepção de que eu tinha dependido inconscientemente da intervenção do meu avô foi quase tão dolorosa quanto descobrir a traição do meu pai. Então, eu nunca realmente conquistei nada por conta própria, sussurrei. Foi tudo apenas arranjado para mim. Isso não é verdade, insistiu vovô Tomás. Eu apenas abri portas. Você as atravessou por mérito próprio. Mas o dano estava feito. Na tentativa de me proteger das manipulações do meu pai, meu avô havia criado as suas próprias, deixando-me questionar cada conquista em minha vida profissional. Eu não posso acreditar nisso, eu disse.
olhando para os rostos dos membros da minha família. Cada um de vocês mentiu para mim ou guardou segredos de mim por anos. Estávamos tentando te ajudar, disse Stella, mas havia uma nota de incerteza em sua voz agora. Não, respondi friamente. Vocês estavam ajudando a si mesmos a se sentirem superiores. Pobre Patrícia, a artista sofredora que precisa da ajuda de todo mundo, mas não sabe disso. Deve ter sido divertido me ver lutar por cada real enquanto todos vocês sabiam que eu tinha 3,5 milhões parados na conta do papai. Não foi assim, protestou meu pai. Nós só queríamos o que era melhor para você. O que era melhor para mim. Repeti, minha voz se elevando. Como vocês saberiam o que é melhor para mim, quando nunca, nenhuma vez, realmente ouviram o que eu quero? A sala ficou em silêncio. Naquele momento, olhando para os rostos da minha família, percebi que havia passado anos tentando ganhar a aprovação de pessoas que nunca me veriam de verdade por quem eu era. Eles viam apenas a versão de mim que queriam ver, a filha rebelde que precisava de orientação, a artista tola que eventualmente cairia em si. Eu cansei, disse eu baixinho. Cansei de tentar deixar vocês orgulhosos. Cansei de buscar a aprovação de vocês. E cansei de todos vocês. Com essas palavras, peguei minha bolsa e saí, ignorando os chamados do meu nome atrás de mim. Ao sair para o ar frio da noite, as lágrimas finalmente começaram a cair. Mas por baixo da dor havia algo inesperado, uma sensação de libertação. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu via minha família claramente, sem a distorção da esperança ou da obrigação. E agora eu tinha que descobrir o que fazer a seguir. Eu só tinha chegado à metade do caminho da garagem quando ouvi passos atrás de mim. Virando-me, vi Caio correndo para me alcançar, seu corpo esguio de adolescente desajeitado no blazer pequeno demais. Patrícia, espere! Ele chamou. Você esqueceu isso. Ele estendeu a pequena sacola de presente que havia trazido para o restaurante. Eu ainda quero que você fique com ele. Peguei a sacola, tocada por seu gesto, apesar de tudo. Dentro havia uma pulseira de macramê trançada em tons de azul e verde. Eu fiz no clube de artes, ele explicou, parecendo envergonhado. Sei que não é tão chique quanto o que todo mundo te dá, mas escolhi-lhe as cores porque elas me lembram daquela pintura que você fez para o meu quarto. Novas lágrimas ameaçaram cair enquanto eu colocava a pulseira no pulso. É perfeita, Caio. Obrigada. Ele mexeu os pés. Você realmente cansou de todos nós? Até de mim? A pergunta atravessou minha raiva. Não, de você não, nunca de você. E do vovô Tomás? Ele parecia tão surpreso quanto você? Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu novamente. Meu pai surgiu, seguido de perto pelo meu avô, suas vozes exaltadas ecoando pelo gramado bem cuidado. Você não tinha o direito de trazer isso à tona no jantar de aniversário dela, meu pai dizia. Poderíamos ter lidado com isso em particular. Como você tem lidado nos últimos 6 meses? Retrucou o vovô. Quanto tempo mais você teria escondido isso dela se eu não tivesse mencionado esta noite? Meu avô me viu com Caio e mudou de direção, vindo em nossa direção com passos determinados, apesar de sua manca. Meu pai o seguiu, seu rosto uma nuvem de tempestade. Patrícia! Vovô Tomás chamou. Por favor, não vá embora assim. Precisamos consertar essa situação. Consertar? Perguntei amargamente quando eles nos alcançaram. Como? O dinheiro sumiu, investido na clínica do marido da Estela, e francamente não é nem isso que mais dói. O dinheiro não sumiu, insistiu meu pai. Está investido. Há uma diferença. Pare de dizer isso. Eu disparei. Apenas pare de fingir que isso foi sobre gestão financeira. Isso foi sobre você decidir, mais uma vez, que sabe o que eu preciso melhor do que eu. Porque eu sei! Ele explodiu, sua compostura finalmente se quebrando. Olhe para a sua vida, Patrícia. 28 anos. E o que você tem para mostrar? Alguns desenhos para empresas locais, um apartamento mofado, enquanto sua irmã tem uma carreira de verdade, um marido, uma casa. A verdade de como ele me via, exposta finalmente, atingiu como um golpe físico. Dei um passo para trás, esbarrando em Caio, que me firmou com a mão no ombro. Pai, isso não é justo, ele protestou, surpreendendo a todos nós com sua intervenção. Fique fora disso, Caio, meu pai avisou. Não, respondeu meu irmão, sua voz falhando um pouco. A Patrícia a única que se importa com o que eu quero, em vez do que você e a mamãe querem para mim.
A porta da frente se abriu novamente, e agora Estela e Vanessa se juntaram ao nosso confronto no gramado, criando um bizarro quadro de família para quaisquer vizinhos que pudessem estar assistindo. Ricardo, traga isso para dentro imediatamente, Vanessa sibilou. Os Hamiltons do outro lado da rua estão olhando. Não me importa quem está olhando, eu disse. Eu quero respostas. Quero saber por que minha família inteira conspirou para esconder isso de mim. Eu não conspirei para fazer nada, protestou Estela. Só descobri sobre o fundo do apartamento alguns meses atrás, quando o papai procurou o Tiago sobre o investimento da clínica. E você não pensou em me contar? Sua própria irmã? Ela pelo menos teve a decência de parecer envergonhada. Papai disse que estava resolvendo, que estava esperando o momento certo. O momento certo? Ri, incrédula. Quando teria sido isso, Estela? Quando eu fosse bem-sucedida o suficiente para os padrões dele, quando eu desistisse da arte e conseguisse um emprego de verdade. Não jogue isso na sua irmã. Meu pai interveio. Esta foi minha decisão. Uma decisão que você não tinha o direito de tomar, disse vovô Tomás com firmeza. Aquele dinheiro era um presente para a Patrícia, não um fundo para você gerenciar ou distribuir como bem entendesse. Claro que foi sua decisão, eu disse ao meu pai, ignorando meu avô por um momento. É sempre sua decisão. Você tenta controlar minha vida desde que eu era criança. Eu tenho tentado te guiar, te ajudar a evitar erros. Mentindo para mim, roubando de mim? Eu não roubei de você, ele rugiu. Eu estava te protegendo de si mesma, dessa fantasia ridícula de que você pode ganhar a vida fazendo desenhos. Ricardo, a voz de vovô Tomás cortou o ar da noite. Já chega. Mas não era o suficiente. Agora que a barragem havia se rompido, anos de ressentimento e dor vieram à tona. Você nunca me respeitou, eu disse, minha voz tremendo. Nem minhas escolhas, nem meus sonhos, nem meu trabalho. Nada que eu faça jamais será bom o suficiente para você, porque não é o que você escolheria. Isso não é verdade, insistiu meu pai. Mas seus olhos se desviaram dos meus. É verdade, Estela interveio baixinho. Pai, você sempre foi mais duro com a Patrícia, sempre questionou mais as escolhas dela do que as minhas. Virei-me para minha irmã, surpresa. Era a primeira vez que ela reconhecia os diferentes padrões que nosso pai nos impunha. Fique fora disso, Estela, Vanessa avisou. Não, Estela continuou, algo novo em sua voz. Eu fiquei fora disso por tempo demais. A verdade é, pai, que você me empurrou para o direito porque era o que você respeitava. Você nunca perguntou se era o que eu queria. E não é? Meu pai desafiou. Você é bem-sucedida, respeitada, a caminho de se tornar sócia, plena, aos 31. E infeliz, disse Estela suavemente. Tenho ataques de pânico no banheiro entre as reuniões. Choro no meu carro durante o almoço. Eu odeio o que eu faço, pai. Essa confissão me chocou tanto quanto a revelação sobre o apartamento. Minha irmã perfeita e bem-sucedida, aquela que eu invejei por anos, era infeliz. Você nunca disse nada, sussurrei. Como eu poderia? Ela respondeu, olhando diretamente para mim. Você era a corajosa, Patrícia. Você seguiu sua paixão, apesar de todos te dizerem para não fazer. Eu peguei o caminho mais fácil, o com a aprovação garantida, e eu me odeio por isso. Isso é ridículo, interveio Vanessa. Estela, você está apenas estressada com o trabalho. Você não quer dizer essas coisas. Eu quero dizer sim, insistiu minha irmã. Eu quero dizer isso há anos. E ver o papai pegar o presente da Patrícia e usá-lo para meu benefício. É apenas mais uma maneira como ele sempre favoreceu o que eu represento em vez de quem a Patrícia realmente é. Meu pai parecia genuinamente chocado. Estela, eu não fazia ideia de que você se sentia assim sobre sua carreira. Porque você nunca perguntou, ela respondeu simplesmente. Assim como você nunca perguntou a Patrícia se ela queria e lhe precisava da sua proteção contra as próprias escolhas. Vovô Tomás pigarreou. Acho que já estabelecemos que houve sérios problemas de comunicação nesta família, mas agora a preocupação imediata é retificar a situação financeira. Eu concordo, eu disse, encontrando minha voz novamente. Pai, eu quero o dinheiro que o vovô te deu para o meu apartamento. Todo ele. Não é tão simples, respondeu meu pai, mas com menos convicção do que antes. Os fundos estão investidos no projeto da clínica. Existem contratos, compromissos. Então quebre-os, disse vovô Tomás com firmeza. Ou farei meus advogados investigarem acusações de apropriação indébita financeira.
Você não se atreveria. Meu pai suspirou, o rosto empalidecendo. Teste-me, respondeu meu avô, sua voz gélida. Posso ter 82 anos, mas ainda sou perfeitamente capaz de tomar medidas legais quando necessário. Caio, que observava silenciosamente toda essa troca, de repente falou novamente. É por isso que você e a mamãe têm brigado tanto ultimamente. Sobre o dinheiro da Patrícia? Todos os olhos se voltaram para meu irmão, depois para meu pai e Vanessa. A tensão entre eles, que eu havia atribuído à sua dinâmica habitual, de repente ganhou um novo significado. Caio, entre, disse Vanessa bruscamente. Não, eu contrapus. Deixe-o falar. O que você quer dizer, Caio? Como eles têm brigado? Meu irmão pareceu incerto, mas continuou. Eu os ouvi discutindo na semana passada. A mamãe disse que o investimento da clínica era muito arriscado e que o vovô descobriria eventualmente. O papai disse que era tarde demais para voltar atrás. O rosto de Vanessa corou de raiva. Isso é completamente inapropriado. Caio não deveria estar envolvido em discussões de adultos. Por quê? Perguntei. Para que você possa continuar mentindo para ele também? Mantê-lo no escuro sobre como esta família realmente opera? Patrícia, disse meu pai, sua voz assumindo um tom suplicante. Você tem que entender, tudo o que eu fiz foi por amor. Eu queria te proteger de erros financeiros enquanto você ainda está se estabelecendo. Não, eu disse com firmeza. O que você queria era controle. Você tirou minhas escolhas de mim porque não me respeita o suficiente para me deixar tomar minhas próprias decisões, mesmo quando são diferentes do que você escolheria. Virei-me para meu avô. E você? Você tinha boas intenções, mas tem manipulado minha vida por trás dos panos por anos. Minha bolsa de estudos, meu estágio, agora este apartamento. Você alguma vez parou para pensar que talvez eu precisasse trilhar meu próprio caminho, ter sucesso ou fracassar nos meus próprios termos? Vovô Tomás pareceu genuinamente magoado. Eu só queria ajudar, te dar oportunidades. Mas não eram realmente oportunidades se foram arranjadas, eram? Eram apenas ilusões que me fizeram pensar que eu tinha conquistado algo por mérito, quando na verdade era apenas meu avô, movendo os pauzinhos. O silêncio que se seguiu foi pesado de constatação. Cada membro da minha família, à sua maneira, contribuiu para uma teia de mentiras e manipulações que moldou minha vida sem meu conhecimento ou consentimento. Eu odeio vocês. Sussurrei, olhando para cada um deles por sua vez. Eu odeio todos vocês agora. Você me quer dizer isso? Disse meu pai automaticamente. Quero sim, insisti, as lágrimas escorrendo livremente agora. Talvez não para sempre, mas agora. Neste momento, eu odeio o que vocês fizeram. Odeio as mentiras. Odeio que nenhum de vocês jamais me viu de verdade. Com essas palavras, virei-me e fui embora, ignorando seus chamados. Desta vez, ninguém me seguiu. Cheguei à rua e comecei a andar, sem me importar para onde ia, apenas precisando colocar distância entre mim e a família que me traiu de tantas maneiras. Enquanto o ar frio da noite secava as lágrimas em meu rosto, um pensamento se cristalizou em meio à dor e confusão. Pela primeira vez na minha vida, eu estava vendo minha família com clareza. E agora, eu precisava descobrir quem eu era sem a influência deles e quem eu queria me tornar. Passei a viagem de táxi de volta para minha kitnet, em um estado de torpor, os eventos da noite se repetindo em minha mente como cenas da vida de outra pessoa. Como minha família inteira pôde guardar um segredo tão grande de mim. A traição cortou mais fundo do que eu poderia imaginar. Quando finalmente desci os degraus de concreto para minha unidade, o lugar que chamei de lar nos últimos 2 anos parecia diferente de alguma forma. A mancha de água no teto, o canto perpetuamente úmido perto do banheiro, as janelas com frestas que eu havia vedado com plástico e fita adesiva. Tudo isso parecia mais insultante agora, sabendo que eu poderia estar morando em um apartamento na Haddock Lobo todo esse tempo. Desabei no meu sofá-cama e peguei meu celular. 12 chamadas perdidas. 5 do vovô Tomás, 3 do meu pai, 2 da Estela, uma do Caio e, surpreendentemente, uma da minha mãe na Bahia. As notícias viajavam rápido. Silenciei o telefone e o joguei de lado. Eu não conseguia falar com nenhum deles agora. Não quando a ferida ainda estava tão aberta. Na semana seguinte, funcionei no piloto automático. Entreguei trabalhos de clientes, respondi a e-mails, comi quando me... A
cada dia, as ligações e mensagens continuavam, tornando-se cada vez mais preocupadas. Respondi apenas a Caio, garantindo a ele que estava bem e que minha raiva não era dirigida a ele. Vovô Tomás deixava mensagens de voz diariamente. Patrícia, por favor, me ligue. Precisamos resolver isso. O dinheiro é seu. Sempre foi. Falei com meus advogados sobre recuperá-lo do seu pai. As mensagens do meu pai alternavam entre defensivas e arrependidas. Você está exagerando, Patrícia. Eu só estava tentando proteger seus interesses. Seguido dias depois por: eu posso ter cometido um erro. Podemos conversar sobre isso como adultos? As mensagens de texto de Stella me surpreenderam mais. Tenho pensado no que você disse sobre seguir sua paixão. Você estava certa. Eu deveria ter sido mais corajosa. Mas eu não estava pronta para perdoar nenhum deles. Toda vez que considerava responder, lembrava-me da expressão no rosto do meu pai quando ele defendeu dar o dinheiro do meu apartamento para o marido da Stella. Lembrei-me dos anos de luta para pagar as contas, acreditando que estava construindo minha carreira apenas com talento, apenas para descobrir que meu avô estava movendo os pauzinhos por trás das cenas. 2 semanas após o desastre do jantar de aniversário, uma batida na minha porta me assustou de um projeto de design em que eu lutava para me concentrar. Abri e encontrei uma jovem da minha idade, com cabelos ruivos cacheados e um sorriso amigável. Oi, sou a Ana, sua nova vizinha de cima, disse ela, estendendo um prato de cookies. Acabei de me mudar na semana passada e pensei em me apresentar. Sua alegria estava tão em desacordo com meu humor que quase fechei a porta, mas a minha educação básica prevaleceu. Patrícia, eu disse, aceitando os cookies. Prazer em conhecê-la. Espero que isso lhe seja estranho, ela continuou. Mas notei que você não saiu muito do seu apartamento desde que me mudei. Está tudo bem? Em circunstâncias normais, eu teria dado uma desculpa educada. Mas algo na abordagem direta de Ana rompeu meu isolamento. Drama familiar, ouvi-me dizer. Drama familiar bem grande, na verdade. Ana assentiu com simpatia. Já passei por isso. Minha mãe não falou comigo por 1 ano quando larguei a faculdade de medicina para me tornar confeiteira. Quer conversar sobre isso com um café? Estes cookies combinam muito bem com cafeína. Naquela tarde, sentada no apartamento muito mais agradável de Ana, no andar de cima, me vi contando a uma completa estranha toda a história sórdida. Ana ouviu sem interrupção, ocasionalmente empurrando o prato de cookies para mais perto quando minha voz falhava com a emoção. Isso é muito messed up, disse ela quando finalmente terminei. Tudo isso. Seu pai roubando o dinheiro do seu apartamento. Os cordões secretos do seu avô, a cumplicidade da sua irmã. Não é à toa que você está enfurnada no seu apartamento. Eu nem sei o que fazer agora, admiti. Tenho ignorado todo mundo, exceto meu irmão. Ana considerou isso. Posso oferecer uma perspectiva de fora, de alguém com zero interesse na sua dinâmica familiar? Eu assenti, grata por um ponto de vista objetivo. Parece que todo mundo na sua família estava tentando te ajudar à sua maneira distorcida, ela começou. Seu pai genuinamente acha que sabe o que é melhor, mesmo que seus métodos sejam controladores e desonestos. Seu avô queria te apoiar, mas nem confiou em você o suficiente para ser direto sobre isso. Sua irmã ficou no meio e escolheu o caminho de menor resistência. Isso não desculpa o que eles fizeram, protestei. Absolutamente não, concordou Ana. O que eles fizeram foi errado, ponto final. Mas entender suas motivações pode te ajudar a decidir o que fazer a seguir, quais relacionamentos valem a pena salvar e quais limites precisam ser estabelecidos. Nas semanas seguintes, Ana se tornou minha inesperada linha de vida. Ela me arrastava para fora do meu apartamento para caminhadas no Parque Ibirapuera, me trazia sobras da confeitaria onde trabalhava e nunca me pressionou a me reconectar com minha família antes que eu estivesse pronta. Através de Ana, também conheci um grupo de artistas locais que se reuniam semanalmente em um galpão reformado para trabalhar em projetos e compartilhar feedback. Pela primeira vez, me vi cercada por pessoas que entendiam minha paixão, que falavam minha linguagem de cor e composição, que valorizavam meu trabalho pelo que ele era, em vez de medi-lo contra métricas tradicionais de sucesso. Seu uso do espaço negativo é realmente distinto, comentou Lia, uma muralista, examinando meu portfólio uma noite. Você já trabalhou em grande escala? Seu estilo se traduziria lindamente para murais. Eu não havia considerado isso antes, mas a semente foi plantada.
quando o dono da cafeteria onde Ana trabalhava mencionou que queria renovar sua parede dos fundos, eu ofereci um conceito de design. Para minha surpresa, ele adorou e se ofereceu para me pagar pelo trabalho. Não uma fortuna, mas um valor justo pelo meu tempo e materiais. Enquanto eu passava uma semana transformando a parede em branco em uma cena vibrante de pés de café e colheita, algo mudou dentro de mim. Este era meu trabalho, conquistado inteiramente por mérito, sem conexões familiares ou assistência secreta. A satisfação que senti foi pura e imaculada pela dúvida. Enquanto isso, as ligações e mensagens da minha família continuaram, embora com frequência decrescente à medida que as semanas passavam. Eu ainda não estava pronta para me envolver, mas me vi ouvindo as mensagens de voz com mais frequência, tentando ouvir a verdade por trás das palavras. 2 meses após meu jantar de aniversário, um e-mail de Caio rompeu meu isolamento autoimposto. Patrícia, sinto sua falta, as coisas estão muito ruins em casa. Papai e Vanessa estão brigando o tempo todo. Estela quase não visita mais. Vovô Tomás está falando em processar o papai. E o investimento da clínica está falindo. Ouvi o papai no telefone dizendo que eles vão perder tudo. Sei que você ainda está com raiva e tem todo o direito, mas sinto que nossa família inteira está desmoronando. Podemos conversar, só você e eu? Olhei para a tela por um longo tempo antes de responder com um simples. Também sinto sua falta, Caio. Vamos nos encontrar neste fim de semana para comer uns hambúrgueres na lanchonete favorita dele. Caio me atualizou sobre a implosão da família. O investimento do meu pai na clínica de Tiago se tornou desastroso quando o principal financiador deles desistiu, deixando-os super endividados. Vovô Tomás, de fato, consultou advogados sobre a recuperação dos fundos desviados, o que levou a discussões acaloradas entre ele e meu pai. Estela e Tiago também estão brigando, relatou Caio, cutucando suas batatas fritas. Ela disse a ele que nunca quis a casa chique ou a expansão da clínica. Ela disse que está cansada de viver a vida que o papai quer para ela, em vez do que ela quer. E quanto a você? Perguntei gentilmente. Como você está aguentando tudo isso? Ele deu de ombros, parecendo de repente muito mais jovem que seus 16 anos. É um saco. Odeio ficar em casa agora. O papai está sempre estressado. A Vanessa está sempre com raiva. Passo a maior parte do tempo na casa de amigos. Sinto muito, Caio. Eu nunca quis que nada disso te afetasse. Não é sua culpa, disse ele com firmeza. Você não fez nada de errado. Você só queria a verdade. Ninguém está com raiva de você, Patrícia. Eles estão com raiva de si mesmos. Enquanto eu levava Caio para casa naquela noite, percebi que, embora não estivesse pronta para perdoar, estava pelo menos pronta para ouvir. Chegara a hora de enfrentar minha família novamente. Não por eles, mas por mim mesma. Eu precisava de um encerramento para realmente seguir em frente. A questão era por onde começar. O Parque Ibirapuera estava explodindo com as cores da primavera quando encontrei vovô Tomás lá na semana seguinte. Ele parecia mais velho de alguma forma, os eventos dos últimos meses gravados nas linhas de seu rosto. Sentamos em um banco com vista para o lago, uma atividade que havíamos desfrutado juntos quando eu era criança. Obrigado por concordar em me ver, disse ele, a voz rouca de emoção. Senti sua falta, Patrícia. Também senti sua falta, admiti. Mas precisei de tempo para processar tudo. Ele assentiu. Eu entendo, mais do que você imagina. Do bolso do paletó, ele tirou um envelope e me entregou. Dentro havia um extrato bancário de uma conta recém-aberta em meu nome, mostrando um saldo de R$ 3.500. Recuperei o valor total, explicou ele. Seu pai assinou documentos legais reconhecendo a apropriação indébita e o reembolsou de suas contas pessoais. É seu agora, sem amarras. Olhei para o extrato, sentindo-me estranhamente desapegada da grande soma. Não tenho certeza se quero mais. Por que não? Ele perguntou, genuinamente intrigado. Porque parece outra coisa que eu me ganhei, outra maneira de não estar de pé por conta própria. Vovô Tomás ficou em silêncio por um momento. Posso te contar uma história? Uma que nunca compartilhei com você antes. Eu assenti. Curiosa, apesar de mim mesma. Quando eu tinha 23 anos, recém-formado em arquitetura, meu pai se ofereceu para me ajudar a abrir meu próprio escritório. Ele tinha contatos, capital, tudo que eu precisava para ter sucesso. Eu recusei.
Eu era muito orgulhoso, muito determinado a conseguir por conta própria. Ele olhou para a... Lutei por anos, pegando quaisquer projetos que conseguia, morando em um apartamento minúsculo, não muito melhor que o seu. Eu estava tão convencido de que aceitar ajuda significava que eu não era bom o suficiente. O que mudou? Perguntei. Sua avó. Ele sorriu. Ela me ajudou a ver que há uma diferença entre receber uma vida pronta e receber as ferramentas para construir uma. Quando finalmente aceitei a ajuda do meu pai aos 30 anos, não foi admitir a derrota. Foi reconhecer que o sucesso não precisa ser uma jornada solitária. Ele se virou para me encarar diretamente. Não estou pedindo que você perdoe seu pai imediatamente, ou a mim. O que eu fiz, interferindo na sua bolsa de estudos, no seu estágio. Eu pensei que estava ajudando, mas vejo agora que deveria ter sido transparente. Deveria ter confiado em você com a verdade. Sim, você deveria, concordei. Isso me fez questionar tudo o que pensei ter conquistado por mérito. Seu talento é real, Patrícia. As oportunidades podem ter sido arranjadas, mas o que você fez com elas foi tudo você. Ninguém pode te dar talento, paixão ou ética de trabalho. Isso é só seu. Considerei suas palavras, encontrando nelas uma verdade que eu não conseguira ver antes. Estou começando a construir uma vida da qual me orgulho, contei a ele. Conectei-me com outros artistas, comecei a fazer murais. É bom saber que estou conquistando meu lugar. Estou orgulhoso de você, disse ele simplesmente. E quero que você tenha este dinheiro não como uma muleta, mas como uma ferramenta. Use-o. Não o use. A escolha é sua, mas não o rejeite apenas para provar um ponto a si mesma ou a qualquer outra pessoa. Quando nos separamos naquele dia, não peguei as informações do banco, mas também não as recusei. Eu precisava de mais tempo para decidir que papel, se algum, essa herança desempenharia em minha vida. Uma semana depois, eu estava trabalhando em esboços para uma nova comissão de mural quando o sino acima da porta da cafeteria tocou. Olhei para cima e vi Stella parada hesitantemente no balcão, examinando a sala até que seus olhos encontraram os meus. Meu primeiro instinto foi arrumar minhas coisas e ir embora, mas Ana, trabalhando atrás do balcão, já havia notado. Sua irmã, ela sussurrou enquanto reabastecia meu café. Eu assenti. Quer que eu diga a ela que você está ocupada? Considerei, depois balancei a cabeça. Não, está na hora. Stella se aproximou da minha mesa com cautela, como se esperasse que eu fugisse. Ela parecia diferente, de alguma forma menos polida, mais autêntica. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples em vez de seu penteado perfeito de sempre, e ela usava jeans em vez de suas calças de alfaiataria habituais. Posso sentar? Ela perguntou. Gesticulei para a cadeira vazia à minha frente. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós até que Ana apareceu com um café fresco para Stella. Vou dar um espaço para vocês, disse ela com um sorriso encorajador para mim. Como você me encontrou? Perguntei assim que Ana se afastou. Caio, Stella admitiu. Ele disse que você mencionou que estava trabalhando em um mural aqui. É lindo, a propósito. Ela gesticulou para o design meio acabado que cobria a parede dos fundos. Obrigada. Outro silêncio, mais longo desta vez. Eu saí do escritório. Ela finalmente disse, as palavras saindo apressadas. 2 semanas atrás. Eu nem aguentava mais, fingindo amar uma carreira que escolhi para agradar o papai. Isso foi inesperado. O que você está fazendo agora? Descobrindo, disse ela com uma pequena risada. Comecei a ter aulas de piano novamente. Lembra como eu tocava no colégio? Eu lembrava. Stella tinha talento, mas abandonou a música quando nosso pai sugeriu que o direito seria um uso mais prático de sua inteligência. Estou apavorada, ela confessou. Tenho 31 anos e estou recomeçando, mas também estou mais em paz do que estive em anos. O que o papai acha de tudo isso? Sua expressão se turvou. Ele nem está feliz. Diz que estou jogando fora uma carreira promissora, mas pela primeira vez não me importo com o que ele pensa. Cansei de viver minha vida para a aprovação dele. Ela estendeu a mão sobre a mesa, não exatamente tocando a minha, mais perto. Sinto muito, Patrícia. Por tudo. Por saber do apartamento e não te contar. Por me beneficiar da decisão do papai de investir seu dinheiro na clínica de Tiago. Por anos, deixando o papai nos colocar uma contra a outra. Você poderia ter me contado, eu disse, a dor ainda viva. A qualquer momento naqueles 6 meses,
Você poderia ter dito algo. Eu sei, ela reconheceu. Eu dizia a mim mesma que não era da minha conta, que o papai resolveria. Mas a verdade é que fui uma covarde. Era mais fácil concordar com ele do que enfrentá-lo. E agora? Agora estou tentando ser corajosa, como você sempre foi. Seus olhos encontraram os meus, sinceros de uma forma que eu não via desde que éramos crianças. Você nunca se comprometeu, Patrícia. Você seguiu sua paixão apesar de toda a pressão. Eu sempre tive inveja disso. Inveja de mim? O conceito parecia absurdo. Você era a filha de ouro, a bem-sucedida. Bem-sucedida em quê? Em deixar nosso pai orgulhoso? Em viver a definição de sucesso de outra pessoa? Ela balançou a cabeça. Você era autêntica, fiel a si mesma. Isso exige coragem de verdade. Enquanto conversávamos de verdade pela primeira vez em anos. Comecei a ver minha irmã não como a rival perfeita que sempre invejei, mas como alguém que fez escolhas diferentes e agora as estava questionando, assim como eu estava questionando as minhas. Quando nos separamos com um abraço hesitante, algo havia mudado entre nós. Não perdão, ainda não, mas talvez o início da compreensão. O confronto final veio 3 dias depois, quando meu pai apareceu no meu apartamento sem avisar. Quase não atendi a porta, mas a curiosidade venceu. Ele ficou sem jeito na minha pequena varanda de concreto, parecendo deslocado em seu terno caro. Pela primeira vez que me lembrava, ele parecia incerto. Posso entrar? Ele perguntou formalmente. Afastei-me, observando enquanto ele absorvia meu pequeno espaço, as manchas de água, os móveis de segunda mão, as janelas com frestas. Vendo aquilo através dos olhos dele, senti um lampejo de desafio. Era aqui que eu estava morando, enquanto ele desviava o fundo do meu apartamento. Sei que você falou com seu avô e com a Estela, ele começou. Achei que era hora de conversarmos também. Sobre o quê? Sobre meu fracasso como seu pai. A admissão direta me pegou de surpresa. Eu esperava desculpas, justificativas, qualquer coisa menos isso. Eu me convenci de que estava te protegendo. Ele continuou quando eu não respondi, que eu sabia o que era melhor. Passei tantos anos acreditando que o sucesso tem uma certa aparência, segue um certo caminho. Quando você escolheu diferente, eu não conseguia entender. Então, você assumiu o controle da minha vida sem meu conhecimento, eu disse. Você decidiu que eu não era capaz de administrar minha própria herança. Sim. Ele não tentou negar. Eu estava errado. Profundamente, imperdoavelmente errado. Por que você está aqui, pai? O que você quer de mim? Ele olhou ao redor do meu apartamento novamente, seu olhar pousando na minha mesa de desenho coberta de esboços para o mural da cafeteria. Quero ver seu trabalho, disse ele simplesmente. Seu trabalho de verdade, não os projetos da faculdade que eu descartei ou os desenhozinhos que nunca levei a sério. Quero entender o que você ama nisso, por que você lutou tanto para seguir em frente. Não era o que eu esperava. Por que agora? Porque perdi a Estela para essa necessidade de controle. Estou perdendo o respeito de Caio, prejudiquei meu relacionamento com meu próprio pai e machuquei você mais do que todos. Ele encontrou meus olhos diretamente. Não quero perder minha família inteira porque fui teimoso demais para ver que existem muitos caminhos para uma vida significativa. Eu o estudei, procurando por sinais de manipulação ou insinceridade, mas encontrei apenas cansaço e arrependimento. Tem uma cafeteria na Rua dos Pinheiros. Eu disse finalmente. Estou pintando um mural lá. Se você realmente quer ver meu trabalho, me encontre lá amanhã às 10h. Na manhã seguinte, cheguei cedo para continuar o trabalho no mural, incerta se meu pai realmente apareceria. Precisamente às 10h, a porta se abriu e ele entrou, vestido mais casualmente do que eu o via há anos. Jeans e uma camisa de botão em vez de seu terno habitual. Na hora seguinte, expliquei meu processo de design, o simbolismo no mural, as técnicas que estava usando. Para minha surpresa, ele fez perguntas ponderadas, realmente ouvindo minhas respostas, em vez de esperar sua vez de falar. Enquanto eu demonstrava como estava criando profundidade através de camadas, algo inesperado aconteceu. Os olhos do meu pai se arregalaram com genuína apreciação. Isso é notável, Patrícia, disse ele, estudando uma sessão que eu havia completado no dia anterior. A maneira como você criou o movimento em uma imagem estática. Eu não tinha ideia de que você era tão talentosa. Você nunca olhou, eu disse simplesmente. Ele assentiu, aceitando a verdade. Estou olhando agora. E vejo alguém com habilidade
Alguém que merece apoio, não controle. Enquanto ele me ajudava a limpar meus pincéis mais tarde naquela manhã, um pequeno gesto, mas significativo em sua humildade, percebi que havíamos chegado a um ponto de virada. Não reconciliação, ainda não, mas o início de um novo tipo de relacionamento, construído em nos vermos claramente, talvez pela primeira vez. O dinheiro que seu avô recuperou, disse ele enquanto terminávamos. É seu, sem amarras. Use-o para sua arte, para um apartamento melhor, para viajar, para o que você escolher. Não oferecerei conselhos a menos que você peça. Obrigada, eu disse sinceramente. Ainda estou descobrindo o que quero fazer com ele. O que quer que você decida, ele respondeu. Quero que saiba que estou orgulhoso de você. Não pelo que você conquistou por métricas tradicionais, mas porque você teve a coragem de viver autenticamente. Isso é algo que só agora estou aprendendo a fazer. Quando ele saiu, senti um peso se levantar que eu nem percebia que estava carregando. O fardo de buscar a aprovação de alguém que nunca me viu de verdade. Pela primeira vez na minha vida adulta, senti-me verdadeiramente livre para traçar meu próprio curso, não em oposição às expectativas da minha família, mas simplesmente de acordo com minha própria verdade. 6 meses após o jantar de aniversário que virou minha vida de cabeça para baixo, eu estava no centro do meu novo estúdio, um loft convertido na Vila Madalena com tetos altos, luz natural abundante e nenhum vestígio de mofo. As paredes estavam cobertas com trabalhos em andamento e quadros de inspiração. Uma grande mesa de desenho dominava um canto, enquanto uma confortável área de estar ocupava outro. Não era o apartamento na Haddock Lobo que meu avô pretendia, mas era perfeito para mim, espaçoso o suficiente para o meu trabalho, mas modesto o suficiente para que eu pudesse mantê-lo com minha renda crescente. Após muita consideração, usei parte da minha herança para comprar o estúdio, à vista, eliminando o fardo do aluguel e me dando a liberdade de ser mais seletiva com os projetos dos clientes. O resto permaneceu investido, uma rede de segurança que proporcionava paz de espírito sem ditar minhas escolhas. Meu negócio de murais havia se expandido além das minhas expectativas. O que começou com uma parede de cafeteria cresceu para comissões para restaurantes, escolas e centros comunitários por toda São Paulo. Contratei 2 assistentes, ambos artistas que conheci através dos contatos de Ana, e juntos estávamos transformando paredes em branco em histórias contadas através de cor e forma. Ana se tornou não apenas uma vizinha, mas uma verdadeira amiga. Nosso relacionamento se aprofundou através de buscas criativas compartilhadas e conversas noturnas sobre arte, família e encontrar o próprio caminho autêntico. Ela havia sido recentemente promovida a confeiteira-chefe em seu café e muitas vezes usava meu estúdio para testar receitas nos fins de semana, enchendo o espaço com o cheiro de doces experimentais. Meu relacionamento com minha família evoluiu de maneiras que eu não poderia ter previsto. Caio visitava meu estúdio todos os sábados, onde eu o estava ensinando os fundamentos do desenho. Aos 16 anos, ele mostrava um talento notável. Embora, se ele seguiria a arte a sério, ainda estivesse para ser visto. O que importava era que ele estava explorando seus interesses livremente, sem pressão para se conformar às expectativas de ninguém. Stella havia levado a sério sua dramática mudança de carreira, deixando o direito para trás para ensinar música em um centro de artes comunitário. Ela ganhava uma fração de seu salário anterior, mas falava de seu trabalho com uma paixão que eu nunca tinha ouvido em sua voz antes. Nos encontrávamos para tomar café regularmente, reconstruindo lentamente nosso relacionamento como irmãs, em vez de rivais. Meu pai e eu havíamos estabelecido uma nova dinâmica baseada no respeito mútuo, em vez de controle. Ele lutou inicialmente com o impulso de oferecer conselhos não solicitados, mas estava aprendendo a ouvir mais do que falar. Quando o convidei para a abertura de uma exposição coletiva com um dos meus murais, ele ficou em silêncio, observando. Depois simplesmente disse: "Agora entendo por que você ama isso. Obrigado por compartilhar comigo." Vovô Tomás, agora com 83 anos, tornou-se um visitante regular do meu estúdio. Às vezes, ele trazia seus próprios esboços e desenhávamos juntos em silêncio companheiro. Ele se desculpou mais de uma vez por suas tentativas bem-intencionadas, mas equivocadas, de gerenciar minha carreira por trás dos panos. "Eu deveria ter confiado em você o suficiente para oferecer ajuda abertamente",
ele me disse, em vez de arranjar oportunidades em segredo. Eu entendo por que você fez isso, respondi. Você estava tentando nivelar um campo de jogo que o papai havia inclinado contra mim. Ainda assim, você merecia a dignidade da escolha, de saber a verdade. As feridas que minha família havia infligido estavam cicatrizando, embora as cicatrizes permanecessem. Eu aprendi que perdoar não significava esquecer ou fingir que a dor nunca aconteceu. Significava reconhecer a dor enquanto escolhia não ser definida por ela. Numa noite fresca de outono, organizei um pequeno jantar no meu estúdio para comemorar a conclusão da minha maior comissão até o momento. Um mural de 3 andares para um hospital infantil. Ana havia feito um bolo elaborado, decorado com respingos de tinta comestível, e o estúdio estava cheio do brilho quente de luzes e velas. Olhando ao redor da mesa para a reunião, minha família intercalada com meus novos amigos da comunidade artística, maravilhei-me com o quanto havia mudado em meio ano. A tensão que antes caracterizava as reuniões de família havia sido substituída por algo mais autêntico. Estávamos aprendendo a nos ver como realmente éramos, não como desejávamos que os outros fossem. Meu pai, mais relaxado do que eu o via há anos, estava engajado em uma conversa séria com um dos meus amigos artistas sobre o lado comercial das atividades criativas. Estela mostrava a Caio um aplicativo de piano em seu telefone, suas cabeças juntas em interesse compartilhado. Vovô Tomás entretinha Ana com histórias de desastres arquitetônicos de sua carreira inicial. Enquanto eu reabastecia taças de vinho e passava pratos de comida, vi meu reflexo nas janelas do estúdio e parei, impressionada com a pessoa que vi ali. Não a artista sofredora desesperada por validação, nem a filha zangada consumida pela traição, mas alguém mais forte, mais clara, mais centrada em sua própria verdade. A jornada daquele desastroso jantar de aniversário até este momento havia sido dolorosa, mas necessária. Aprendi lições que moldariam o resto da minha vida. Que o verdadeiro valor não é medido em contas bancárias ou endereços de prestígio. Que às vezes as pessoas que mais nos amam podem nos machucar profundamente através de tentativas equivocadas de ajudar. Que estabelecer limites claros não é egoísmo, mas essencial para relacionamentos saudáveis. E, talvez o mais importante, que sucesso não é sobre atender às expectativas dos outros, mas sobre viver em alinhamento com seus próprios valores e verdade. Quando a noite terminou e os convidados começaram a partir, meu pai ficou, ajudando-me a limpar os pratos, apesar dos meus protestos de que ele deveria deixar para amanhã. Estou orgulhoso de você, Patrícia, disse ele baixinho enquanto trabalhávamos lado a lado na pia. Não por causa do seu sucesso, embora isso seja notável. Estou orgulhoso de como você lidou com tudo no último ano. Com mais graça e sabedoria do que eu consegui em 2 vezes mais décadas. Tive bons professores, respondi, mesmo quando as lições foram dolorosas. Ele assentiu, entendendo a complexidade em minhas palavras. Seu avô me disse algo recentemente em que não consigo parar de pensar. Ele disse que o verdadeiro amor não é sobre moldar alguém no que você acha que deveria ser. É sobre dar a eles o espaço para se tornarem quem já são. Ele é um homem sábio. Mais sábio que seu filho, certamente. Meu pai sorriu, melancólico. Ainda estou aprendendo. Estamos todos. Eu o tranquilizei. Depois que todos foram embora e eu fiquei sozinha no meu estúdio, fiquei perto das janelas olhando as luzes da cidade. A herança que causou tanta turbulência acabou levando à transformação de toda a nossa família. Minha irmã encontrou a coragem para seguir sua paixão. Meu pai estava aprendendo a amar sem controlar. Meu avô estava fazendo as pazes com seus erros bem-intencionados, e eu havia descoberto uma força em mim que não sabia que existia. Às vezes, as feridas mais profundas abrem portas que nunca soubemos que estavam lá. O apartamento que eu deveria receber poderia ter sido apenas um lugar para morar, mas, em vez disso, construí algo muito mais valioso. Uma vida de autenticidade, um trabalho que importa e relacionamentos baseados na verdade, em vez de expectativas. Ao me afastar da janela, meu olhar caiu sobre o primeiro cheque da comissão que emoldurei e pendurei na parede. Uma soma modesta pelo mural da cafeteria que marcou o início deste novo capítulo. Ao lado, pendia a pulseira que Caio fez para o meu aniversário, agora montada em uma caixa de sombra simples. Lembretes tangíveis de onde estive e quão longe cheguei. A jornada não havia terminado, é claro.
Haveria mais desafios, mais crescimento. Mas, pela primeira vez na minha vida, eu estava encarando o futuro não com medo da decepção ou necessidade desesperada de aprovação, mas com a confiança tranquila que vem de conhecer o próprio valor, separado da avaliação de qualquer outra pessoa sobre ele. Você já teve que reconstruir um relacionamento após uma profunda traição? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta jornada ressoou com você, por favor, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que nunca é tarde para começar a viver autenticamente. Obrigada por fazer parte desta comunidade onde podemos compartilhar nossas histórias e nos curar juntos. Lembre-se, às vezes os desafios mais difíceis